O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, e o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos, presente nesta igreja matriz de Santa Rita, queridos internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicações e Web Rádio Ativa Comunicações. Terceiro domingo do tempo comum, a igreja dedica como sendo o domingo da palavra. Nós temos uma união inseparável da palavra e da Eucaristia, porque a palavra é o verbo, e o verbo se faz carne. Versículo 1, capítulo 1 do Evangelho de São João. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Quando a gente participa da Santa Missa, e no ofício das leituras de hoje, traz um trecho da Sacrosanto Concilium, que é uma constituição apostólica sobre liturgia, e lá diz que domingo sendo o dia do Senhor, a celebração do domingo é a mais importante de todas. Nada pode superá-la em importância. E nós, aqui agora, participamos deste mistério, que é justamente, estando na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia, ver novamente o verbo se fazer carne. É a palavra que se faz carne para nos alimentar. Olha que bonito podermos participar da Santa Missa todo domingo. Hoje nós vemos uma passagem muito conhecida de todos, né? Que é da cidade de Nínive, essa passagem com o profeta Jonas. Mas vamos deixar a narrativa histórico-literária de lado e vamos olhar para a narrativa teológica deste acontecimento. A primeira coisa que nós devemos olhar é que geralmente quando a gente fala um profeta, todo mundo pensa que o profeta é o adivinho. Profeta é aquele que adivinha o futuro. E geralmente muita gente traz aquela impressão que também profeta é aquele que só fala coisa ruim que vai acontecer. O mundo vai pegar fogo, vai dar uma tempestade, vai cair um raio. Então o profeta é aquele que fala coisas ruins. E se o profeta fala uma coisa e aquilo que o profeta falou não acontecer, esse profeta não é profeta não.
mas é justamente o contrário. Prestem atenção nesta passagem aqui. Então, o profeta, ele não fala da catástrofe que vai acontecer, para simplesmente depois ele ficar torcendo para ela acontecer e o povo acreditar nele. Não, o profeta, ele exorta para que as pessoas mudem de comportamento, para que a catástrofe não aconteça. Olha só, preste atenção. Nesta passagem aqui, ele vai exortar o povo da cidade para que converta o seu coração. Porque se vocês não converterem o coração, o mal vai prevalecer. E aí, eles, na abstinência, no pão na água, no saco de cinza, então Deus olha e vê que eles estavam se convertendo daquele mau caminho. E diante de tal atitude, Deus vendo que renunciavam, Ele resolve então não fazer aquilo que havia prometido acontecer. Então, quando hoje Deus nos envia mensageiros, olha, se você não converter-se, você não vai salvar a sua alma. Então quer dizer que eu não vou me converter para ver se a minha alma não vai ser salva? Não, Ele está mandando mensageiros justamente para que a gente mude, para que aquilo não aconteça. Na primeira carta aos Coríntios, nós vemos o desejo de Paulo também falar justamente de nós cristãos caminharmos no caminho do equilíbrio, condenando as formas de desordem. Jesus, ele sempre fala, né? O Evangelho de São João principalmente é recheado das coisas, da diferença das coisas terrenas para as coisas eternas e celestiais. Então, quando nós falamos, olhando para essas realidades terrenas, nós estamos no meio delas, mas nós não vivemos para elas. Nós não estamos aqui a serviço do mundo, nós estamos a serviço de Jesus Cristo e do seu reino de amor, de paz, de alegria. Notem que, quando eu vejo esta passagem, eu lembro, e eu vou ler para vocês um trecho de uma carta que vocês encontram na internet, quem quiser pesquisar, chama Carta a Diogneto. Ela é anônima e é sem data. Então, ou seja, sabe-se que está se escrevendo para alguém com esse nome, mas não se sabe quem escreveu e muito menos a data. Mas o escritor desta carta, em determinado trecho, ele olhando para os cristãos, ele diz assim: eles vivem na sua pátria como se fossem estrangeiros, participam de tudo e suportam tudo. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Eles se casam, geram filhos, mas não abandonam, e a gente poderia até acrescentar aqui, né? E nem matam as crianças. Olha que bonito. Compartilham a mesa, mas não o leito, porque não vivem na carne. Quer dizer, não é porque eu compartilho a mesa com uma pessoa que eu tenho que compartilhar a cama no adultério, na prostituição, na fornicação. Ele prossegue: eles não vivem segundo a carne, eles moram na terra, mas têm cidadania no céu. Eles obedecem às leis terrenas com sua vida, superam todas as leis. Eles amam a todos e são perseguidos por todos. São condenados, são assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm tudo em abundância. São desprezados, mas no desprezo recebem glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justo. São injuriados, mas bendizem ao Senhor. São maltratados, mas apesar disso prestam tributo a Deus. Fazem o bem e são punidos como malfeitores, mas se alegram como se recebessem vida. Combatem como estrangeiros, os gregos os perseguem, e quem os odeia não sabe dizer o motivo pelo qual os odeia.
Lembra da passagem de quando Jesus diz assim: por que me bates? Que mal te fiz? Por que nos perseguem, cristãos? Por que perseguem a igreja de Jesus Cristo? Que mal nós estamos fazendo? Para o mundo nos perseguir, como o mundo nos persegue? Querem fechar as nossas igrejas, quer tocar fogo, quer acabar com a liberdade de falar e de anunciar Jesus Cristo, o seu reino de amor, querem nos impedir de defender a vida. Quando nós nos posicionamos contra a pena de morte, quando nós nos posicionamos contra o aborto, quando nós nos posicionamos contra a eutanásia. Meus irmãos, nós vivemos há pouco na liturgia o batismo de Jesus, que marca o início dessa missão de cristão. E hoje nós vemos a escolha dos dois primeiros, Pedro e André, que eram irmãos e que eram pescadores. E depois Tiago e João, que também irmãos, pescadores, filhos de Zebedeu, homens simples, pescadores vistos como impuros. Assim, ainda vale lembrar que a igreja não deve se aliar àqueles que se acham poderosos, porque o poder da igreja vem de Deus. E neste chamado que Jesus faz, nós também vemos que não tem nada de extraordinário. No Evangelho vocês viram falar de algum estrondo, vocês viram falar de uma miríade de anjos descendo do céu para falar, cercar São Pedro? Não caiu raio, não houve nada, foi tudo natural. Jesus estava passando e viu os dois trabalhando, pescando, e disse para eles: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Logo, você que está na dúvida se segue ou não Jesus, lembra que Ele está te chamando simplesmente, sem nada de miraculoso, sem alarde, no silêncio do coração. Jesus está te chamando. E Santo Irineu, ele nos ensina que o Pai nos chama não porque Deus precisa de nós, mas porque Ele nos quer junto dEle. Eu sempre faço uma comparação bem simples, mas é bom para a gente entender. O Pai, Deus, não precisa de nós, mas Ele quer precisar de nós, para que nós possamos estar junto com Ele. Eu vou citar aqui um exemplo. Quem é pai aqui talvez já tenha passado por situação semelhante, ou às vezes a própria mãe também, as mães também dentro de casa principalmente. Às vezes o pai chega do serviço, chega cansado, senta lá no sofá, né? E às vezes o filhinho, a criancinha vem correndo, quer tirar o sapato, quer tirar a meia, quer trazer a toalha para o banho. Precisa disso? Não, ele pode ir lá e buscar, ele não precisa disso. Mas como é gostoso isso. Ele quer isto, porque aí o filho está junto com ele. É igualzinho aquela mãe que põe até uns banquinhos para a criança subir, para lavar uma louça lá, lava tudo errado, depois tem que lavar de novo, mas a mãe quer a filhinha ali junto dela. Então Deus nos quer junto dele, e a serviço dele, para nós estarmos na luz. E Santo Irineu continua, porque esta luz nos ilumina. Quando nós nos aproximamos da luz, a luz nos ilumina. Quando nós afastamos da luz, a luz continua lá do mesmo jeito, mas nós começamos a entrar na escuridão. Prestem atenção, quando a gente vai afastando da luz. Por isso que, muito bonito eles cantaram esse canto do Padre Zezinho, que diz: de repente aparece uma luz. E esta luz que nos direciona, esta luz que nos ilumina. Então, a glória para o homem é perseverar no serviço de Deus, e foi para isso que Jesus chamou os apóstolos. Por isso que ele vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Não tem jeito a gente falar, eu escolhi Deus. Não, se nós escolher, você tinha outros deuses para escolher? Não, foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou. O profeta Jeremias diz claramente: antes que te formasse no seio da tua mãe, Deus já te conhecia, Deus já te chamava pelo nome,
Deus já te amava. A tua existência não iniciou lá na Santa Casa, na hora que você nasceu. A tua existência no coração de Deus é eterna. E também não vai terminar a tua existência no dia que você for, como diz o Padre Neuci, para a cidade do pé junto. Não, a tua existência não termina ali, termina a carne. Mas a carne, como ensina São Paulo, ela é corruptível. Então hoje, meus irmãos, nós somos convidados a seguir Jesus, percorrer o caminho do Mestre, realizar seus gestos. Significa servir, dar a vida pelo bem dos outros, assumir as responsabilidades que Jesus nos diz. Olha que bonito, se você se perguntar, quem é que te chama? E você puder responder, Jesus, o filho de Davi, o filho do Deus vivo, o pão da vida, é Ele que me chama. E o que Ele te promete quando te chama? Jesus de Nazaré, pobre, austero, livre, me promete pobreza, austeridade, liberdade, mas acima de tudo, Ele não promete nada que não seja a cruz. A quem que Ele chama? Não aos sábios e aos ricos, mas todos que se assemelhem com aqueles pobres pescadores. E por que Ele nos chama? Simplesmente porque Ele nos ama e nos quer junto dEle. É simples assim. Ele nos chama porque nos quer junto dEle. Vocês já devem ter ouvido uma expressão comum, a gente ouve aí pela rede, né? Geração Nutella. Todo mundo sabe o que é isso, não sabe? O que é a geração Nutella? Né? Então, nós poderíamos dizer que Jesus, quando nos chama, Ele nos prepara, Ele nos faz cascudo, no sofrimento, na dor, na luta do dia a dia, porque o ouro se forja no fogo. Então, o bom cristão é aquele que no sofrimento, na luta, na perseguição, permanece firme e fiel, e cada vez ele se torna mais arraigado nas coisas de Deus. Não é cristão light de qualquer jeito, Nutella também não, que qualquer coisinha chora, qualquer coisinha vai embora da igreja, qualquer coisinha sai falando mal da igreja. Não, é aquele que abre o seu coração, como esses pobres homens abriram, e por isso eles deram a vida por Jesus. A conversão, essa metanoia, envolve uma mudança radical no próprio modo de pensar e de viver. É uma chamada, é uma mudança interior. É preciso, como cantaram, pescar diferente. Que bom se nós pudéssemos, ao olhar para Jesus e responder para Ele, eis-me aqui, Jesus. E assim como Maria, faça-se em mim a tua vontade, não mais a minha, porque a partir de agora a minha vida não me pertence, mas a minha vida é toda sua. E que você possa aí sair pelo mundo, sem medo do mundo, porque o mundo não nos pode fazer mal algum, porque Deus está conosco. Ah, mas ele pode me prender, pode me bater, pode me matar. Isso não é mal nenhum algum diante de tudo aquilo que Deus reserva para nós. E nós podemos, como Jesus passou no meio dos seus perseguidores, nós também poderemos passar tranquilamente, e dizendo para eles que o nosso barco da vidinha mundana ficou na praia, assim como o barco de André, como o barco de Pedro, como o barco de João e de Tiago. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o teu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, neste barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme Jesus a remar.
De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou e partimos para onde Ele quis. Tenho cruzes mais vivo, feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Levante e cante isso. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia.